Que delícia de louvor! Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria, sempre uma grande satisfação podermos juntos abrirmos a palavra de Deus e, como mortais que somos, buscar nela sempre o sustento para a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guie durante esse estudo. Antes, porém, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, obrigado por mais essa oportunidade de buscarmos em Sua palavra, Senhor, tudo o que precisamos. Muito obrigado pela salvação que Tu nos oferece diariamente e que assim, Senhor, pela Tua orientação, possamos exercitar-nos todos os dias, nos preparando cada dia mais para o cumprimento exato da missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Prepare-nos para o Teu reino, a nós e a todos que nos cercam, para que naquele grande dia possamos todos ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A cosmovisão bíblica, um assunto muito sério, muito importante. E já estamos aí prestes de estarmos encerrando um assunto tão maravilhoso que estudamos, que foi vida, morte e eternidade. E tudo que o conhecimento sobre esse tema envolve sobre o nosso preparo para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Aqui temos 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, e está com M minúsculo, observe isso aí, e o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, duas coisas distintas ficam bem claras aqui. Primeira questão de sermos santificados. Então, o que é sermos santificados? Irmãos, é o fato de aceitarmos sermos separados. Quando nós tomamos diariamente a decisão de deixar Ele nos manter separados para Ele, isso é santificação. Santificação não é a ideia errônea que a maioria absoluta do mundo cristão acaba ensinando e crendo, que são coisas que se fazem ou que se deixem de fazer, que são méritos pessoais. Ah, o fulano é santo porque ele deu isso, ele deu aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, seja para a igreja, seja para o próximo, seja para quem for. Isso nunca foi santidade. Generosidade pode ser uma expressão de alguém que está separado, mas a ideia que por ter sido generoso ele se tornou santo, está tudo errado. Nunca foi verdade, isso é mentira. Aí é melhor acreditar em indulgências. O indivíduo vai lá e paga e compra o perdão do pecado, aí virou santo, porque está sem pecado, então é santo. Nós somos mortais, e ser santo é aceitar ser separado todos os dias, porque muitas vezes a pessoa hoje quer ser separada, mas amanhã quer tirar férias, aí não adianta, entende? Então, para que isso aconteça, o resto do texto orienta uma coisa muito séria. Nosso espírito, alma e corpo, essas três dimensões da composição da nossa vida toda, isso precisa ser conservado íntegro e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irmãos, aqui está falando de harmonia consolidada, de uma relação íntegra com Deus, que se isso acontecer, isso vai refletir no próximo também. Consolidação de uma harmonia
Isso aqui em momento algum está se tratando de divisão entre corpo, alma e espírito. Não existe isso. Se nós observarmos até essa forma com que está colocado aqui, espírito com E minúsculo, nós interpretamos como fôlego de Deus, que ele soprou nas narinas de Adão, ou no corpo de Adão, e ele se tornou alma vivente. Então observe essa ordem. Então o espírito, o fôlego de vida, sendo valorizado nessa alma vivente, nós teremos um corpo então harmônico, consolidado, nessa integração, essa interação com o Senhor e com o semelhante. Harmonia, corpo, alma e espírito. Espírito, fôlego de Deus. Alma vivente ou alma morta? Alma vivente. Porque o fôlego está aqui, então é alma vivente. Então esse corpo está realizado em Cristo. Agora, se ele tira o fôlego, é a alma morta e zerou tudo. Agora, se estamos vivos, toda essa harmonia tem que funcionar de forma plena, para que quando o Senhor chegar, nós estejamos aptos para irmos ao encontro com Ele nas nuvens do céu. E temos consciência que vivemos debaixo da graça. E estando debaixo da graça, o que faltar pela sua graça, Ele completa e nos capacita, nos inclui dentre aqueles que abraçarão com o Senhor nas nuvens dos céus. Essa é uma grande parte da cosmovisão bíblica, é a coluna dorsal do tema que estamos estudando essa semana. No segundo tema, o modelo de Jesus. Nós temos aqui Lucas capítulo 2, verso 52, para analisarmos e tirarmos conclusões sobre esse tema. Nós temos ali a ideia de que Cristo crescia em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Veja que o Filho de Deus, ao se projetar no útero de Maria, de forma harmônica e consolidada pelo Pai e pelo Espírito Santo também, a família divina estava ali então gerando alguém que era divino, agora se tornando humano, para viver entre nós, cumprir com a sua missão e o principal da sua missão, ser perfeito. Desde que nasceu, até o dia em que ele morreria, a morte eterna, e ressuscitaria dela nessa única condição, sendo perfeito, seria a única condição que ele sairia da sepultura, porque morreria a morte eterna. Por isso que nós temos a revelação de Apocalipse, capítulo 1, verso 5. O primogênito dos mortos, depois de 4.000 anos, só na descendência de nossos primeiros pais, depois do Éden, pecando. Como que ele poderia ser o primeiro morto? Porque está se referindo à morte no sentido absoluto. Ele foi o único até hoje que morreu a morte no sentido absoluto. Então ele morreria essa morte, e só sendo perfeito que ele ressuscitaria. Então ele foi perfeito, assim ele pagou o preço com o próprio sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Deus o fez maldição por nós, mas a maldição que se tornou a bênção para todos nós, garantindo a minha e a sua salvação. Então ele cresceu em sabedoria, mente, conhecimento da vida. Ele estava sempre à frente do tempo dele, sempre. E assim é todo aquele que está conectado de fato com a luz do eterno Deus, com a sua palavra. Ele está sempre à frente do tempo. Por isso que todo mundo acha ele meio pirado, né? Meio doido, né? Um cara meio fora de centro. Pode ver que as pessoas que estão conectadas de fato com Deus, ele é sempre, de alguma maneira ou de outra, por mais que seja respeitado, ele é olhado meio de lado pela maioria. Tipo assim, né? Aquilo ali é meio incomum. Parece que nem a gente. Infelizmente, é a impressão que se dá. Mas Cristo cresceu em sabedoria, e nós devemos crescer em sabedoria também, em conhecimento. E graça. Consolidação da relação que temos com Deus e com o semelhante, baixo da graça de Deus, diante de Deus e diante dos homens. Sabedoria e graça. E crescer nessas duas dimensões é fundamental para que na terceira dimensão, que é diante de Deus, e na quarta dimensão mencionada aqui, que é diante dos homens, isso seja algo incontestável. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cristo foi o nosso modelo desde a infância. Porque quem não cresce, estaciona. Quem estaciona,
atrofia. E atrofia é doença, irmãos. Limita e até pode impedir o crescimento, com certeza. E quem não cresce nesse contexto, fica difícil, hein? Fica difícil. Está dando trabalho para Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, justamente no capítulo onde ele trata de um assunto maravilhoso da sua volta, e Filipe, um dos apóstolos, pede para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dar um sermão tão bacana sobre esse assunto, mostrando que ele e o Pai é um só, de tanta harmonia que ele tem com o Pai. E ele segue o assunto mostrando a harmonia também com o Espírito Santo, mostrando exatamente o que nós precisamos aprender a ter: a harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que possamos ser vitoriosos de fato. Mas ele comenta um ponto muito interessante, que inclusive essas obras que vocês veem eu fazer, não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E fala mais: e vocês farão obras maiores que essas. Irmãos, lá em Lucas capítulo 17, verso 6, ele chega a comentar que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: lança-te daqui e se plante no mar, ela vai se plantar lá no mar. Jesus não está brincando não, isso não é alegoria não é parábola não, ele está falando sério. Eu não sei se é porque aquelas pessoas que moram lá debaixo do mar podem aproveitar isso aí, mas que ele falou. Nós já vimos no Apocalipse que tem gente que mora no fundo do mar. Lembra de Apocalipse 12:12? Alegrai-vos vós céus que neles habitais, né? Ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu não sei, isso aqui houve uma ironização, uma brincadeira relacionando os dois povos, as duas dimensões, sobre terra e sobre água. Mas que ele falou que a fé faz isso, faz. Então, está escrito. Lá em Mateus capítulo 17 também, no verso 20, ele já comenta do monte. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: lá daqui vai para outro canto, ele vai. Entende, irmãos? Ele está falando de fé, irmãos. De fé. A mesma fé que abriu o Mar Vermelho, a mesma fé que durante 120 anos construiu uma arca que rompeu 40 dias e 40 noites de chuva. O dilúvio estourou no dia 17 de maio do ano 2350 a.C. e só no dia 27 de maio do ano seguinte que ele foi descer da arca. Coincidentemente, no dia 27 de maio foi o dia que Jesus ascendeu aos céus definitivamente, lá em Atos dos Apóstolos. E agora estamos aguardando a chegada dele aqui, como ele vem comentando aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. Mas, irmãos, esse modelo deixado por Jesus como ser humano perfeito é uma referência. E nós, conectados com ele dessa maneira, poderemos, como ele disse, fazer não só o que ele fez, mas coisas maiores do que as que ele fez. Pense nisso, amado irmão. Não fui eu que escrevi a palavra de Deus, foram os personagens dos tempos bíblicos. Hoje eu sei que eu e você somos a carta lida, aberta, lida e relida pelos homens. É isso que nós somos hoje, uma carta aberta, lida e relida pelos homens. Nós compomos a Bíblia viva atual, para a honra e a glória do Senhor. No terceiro tema, o corpo como templo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20, deixa bastante claro que o nosso corpo, desses que aceitam ser separados, foi comprado por bom preço, irmãos. Por isso que lá em 1 Coríntios também, no capítulo 10, verso 31, fala que quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo mora em nós, nós estaremos constantemente sendo identificados como luz no mundo e sal da terra. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Irmãos, nós somos feitos exatamente, tanto do ponto de vista físico, claramente, homem e mulher, também do ponto de vista espiritual. Nós somos exatamente semelhantes a Deus. Claro que a nossa imagem física está bem apagadinha, né, meus irmãos? Lembra que Jesus, ele também, desde que nasceu, quando ele morreu, que ressuscitou, ninguém reconheceu ele mais. Por quê? Porque ele retomou a condição física antiga que ele tinha.
que é a mesma que ele nasceu, só que diferente. Agora sem defeito, sem detalhe, sem sangue mortal, mas por sangue imortal. Sangue divino, de alguém puro, como nós um dia o seremos pela sua graça. Porque isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Assim diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. É o mistério que Paulo nos revela sobre a nossa transformação daqueles que estiverem vivos. Porque os que já morreram já ressuscitarão transformados. E todos vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cristo, quando ressuscitou, ele não foi reconhecido por ninguém. Nós também, quando formos transformados, passaremos por essa mesma experiência. Vamos ser reconhecidos pelo jeitão de andar, o jeito de sorrir, e com o jeitinho a gente vai ajustando e vai vendo quem era quem. Porque nós voltaremos a fazer parte do projeto original da criação. Raça pura. Deus não criou nada para morrer e nada para se perder. Mas infelizmente, por escolha nossa, de muitas criaturas que um dia pecaram contra Deus, tomaram essa decisão infeliz, estão fazendo parte de um reino não eterno, de um reino de trevas, que graças a Deus que o Senhor veio até nós, cumpriu com a missão dele e nos envolveu novamente na esperança maravilhosa e na certeza maravilhosa de voltarmos a fazer parte do projeto original da criação, viver eternamente. No quarto tema, aqui entramos num ponto delicado, a mente de Cristo. Paulo usa essa expressão em 1 Coríntios 2,16, mas é algo muito delicado, hein? Mas fácil de entender. Começamos a observar Marcos capítulo 7, verso 21 e 22. Jesus comenta ali que do coração das pessoas procedem tudo quanto é tipo de situação da vida, sejam coisas boas ou coisas ruins. Tudo do coração, da mente. Então logo temos uma definição. O complemento desse raciocínio que ele comenta aqui, nós podemos ir lá em Mateus 7, 22 e 23, que ele diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Meus irmãos, tudo na nossa vida, para prosperar, para crescer, depende de exercício. Se exercitamos a nossa mente nas trevas, nós cresceremos nesse poder, que fatalmente nos levará à perdição. Mas por outro lado, se exercitarmos a nossa mente na luz, no conhecimento da palavra de Deus, nós cresceremos e prosperaremos nessa dimensão. E com certeza absoluta, auxiliaremos outros a encontrar o mesmo princípio, porque nós somos luz do mundo. E daremos tempero também como sal da terra à vida daqueles que nos cercam. Mas nas trevas, influência também pode levar e levará muitos a caírem precipício abaixo. Mas é o exercício que manda na estabilidade ou na maturidade das nossas escolhas e da nossa conduta. E aonde que está o exercício da nossa vida cristã? Por isso que o que Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, ter a mente de Cristo, é exatamente isso. Porque ter a mente de Cristo é ser cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós somos luz do mundo. Mas se ele não habita em nós, como seremos luz do mundo, irmãos? Qual dimensão realmente nós estamos exercitando na nossa vida? A dimensão da luz ou a dimensão das trevas? Nós somos mortais, e todos os mortais têm, infelizmente, não precisa de ensinar nada das trevas, ele vive no reino de trevas. Agora nós nos tornamos luz nesse reino de trevas somente e exclusivamente conectados com o Espírito Santo. E aí, através da palavra de Deus, nós alcançamos o conhecimento e as escolhas sábias para trilharmos, e cada passo mais vitorioso, maior brilho dessa luz de Deus em nossas vidas. Aí então é onde entramos no quinto tema, a orientação do Espírito. Nós temos aqui na orientação do Espírito a sugestão de analisarmos Atos capítulo 8, verso 4 ao 24.
sobre um tal Simão, feiticeiro, que tinha lá em Samaria. Esse camarada percebeu que os cristãos que vinham evangelizando Samaria eram pessoas cheias de poder do Espírito Santo, que punha a mão sobre as pessoas e curava as pessoas, faziam grandes sinais. E ele era um mágico admirado até então em Samaria, que vivia praticando a ilusão diante das pessoas e ganhava inclusive dinheiro com aquilo. Mas nele, ao perceber Filipe e outros prosperando tanto nessa luz de dons maravilhosos, da conexão com o Espírito Santo, ele acabou se convertendo e se batizando também. E não saía de perto de Filipe para nada, andando para tudo quanto é lado, acompanhando ele. Quando foi um dia, chega Pedro e outros, que com muito poder colocou a mão sobre aqueles crentes batizados, recém-batizados, e eles receberam o Espírito Santo. E esse camarada, esse Simão, que naquele momento não recebeu, ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro desse esse dom para ele, que ele pudesse também pôr a mão nas pessoas e fazer essas coisas. Nossa, mas Pedro deu uma bronca nesse camarada tão grande, deu um sermão tão grande nele e mostrou para ele que ele ia perder a salvação se ele não se arrependesse disso, dessa forma medíocre e corrupta de enxergar as coisas do reino de Deus. Mas esse Simão, a Bíblia não conta o resto dessa história, pelo menos, infelizmente, nós já temos citado 22 livros dentro da Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, que está citado dentro da Bíblia e que não estão dentro da Bíblia, foram extraídos, foram extirpados da Bíblia. Isso os que está citado, imagina os que estariam citados dentro desses outros 22, entende, irmãos? Então a gente, por um motivo ou por outro, algumas histórias a gente não consegue ver a conclusão por falta dessas obras. Aqui é uma delas. Mas pelo conteúdo que temos aqui, ele se arrependeu e pediu imediatamente que Pedro orasse por ele, pedisse perdão por ele, intercedesse por ele, para que ele pudesse fazer as coisas do jeito certo e ser um cristão de fato verdadeiro. Então esse pedido tem aqui no conteúdo dessa mensagem. Mas irmãos, esse negócio aqui de querer ser cristão na tora, do jeito que acha que está certo, é o mesmo que da oferta de Caim, irmãos. Caim, Deus rejeitou a oferta dele, porque ele queria servir a Deus do jeito que ele achava que estava certo, irmãos. E Deus não aceita aquilo que ele não pede. Ele aceita aquilo que ele pede. Ele aceitou a oferta de Abel. Caim matou Abel justamente porque Abel era justo e ele era injusto. Ele era mau. Ele não queria servir a Deus do jeito que Deus pedia. É do jeito que ele achava que estava certo. E é justamente aí que entra aqueles que Jesus comenta lá em Mateus 7, de 21 a 23. Muitos vão chegar nele naquele dia. Senhor, imagina Judas, imagina outros que vão chegar, Senhor, Senhor, eu não fiz cura em seu nome. Judas andou lá na missão dos 12, na missão dos 70, curando, fazendo milagre de todo jeito. Irmãos, e quantos na história da humanidade também não tiveram grandes feitos na causa de Deus, desde os dias de Cristo até hoje? Quem sabe tiveram os grandes feitos e vão levantar dizendo isso aqui: Senhor, mas eu fiz tanta coisa em seu nome, como que o Senhor vai me condenar à perdição? E não vos conheço, apartai-vos de mim, todos que praticaram a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É a pessoa saber que uma coisa está errada e insiste no erro, não deixa espaço para a transformação do Espírito Santo no coração. Quer servir a Deus do jeito que acha que está certo, e não do jeito que está escrito, do jeito que Deus pede. Irmãos, é um fato que o crente de fachada, religião de fachada, não leva ninguém a nada. São muitos que perderão a salvação, porque acha que pode comprar a salvação. Acha que a salvação é por mérito. Ah, eu canto na igreja. Ah, eu sou dizimista. Ah, eu sou ofertante. Ah, eu sou pactuante. Ah, eu sou missionário. Ah, eu sou pregador. Ah, eu sou cantor. Ah, eu sou um instrumentista. Eu sirvo ao Senhor o tempo inteiro. Acha que por fazer isso comprou e garantiu a salvação. Não. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por expressão de gratidão a Deus, nós fazemos essas coisas como expressão de gratidão, e não para comprar nada, para ganhar nada, para merecer nada. Isso tem que entrar na nossa cabeça, irmãos. Ser santo é aceitar ser separado todo dia. Isso é santificação. Essa história de santificação é porque faz ou deixa de fazer as coisas, isso é mentira pregada na Idade Média pela Igreja Romana.
e que tem envenenado. Os antigos fariseus faziam isso demais. Davam aquelas ofertas grandes. Jesus criticou isso, irmãos, dos líderes da sua igreja. Entende, irmãos? Nós precisamos aprender a sermos cristãos de fato, que todos os dias aceita ser separado. E não é fácil, irmãos. É cada prova que a gente passa cada dia. Às vezes o cara pega até uma maré boa, mas a hora que pega a maré ruim, se não é pela fé, meus amados, não rompe a tempestade. A casa tem que ser construída sobre a rocha, e sobre a rocha a gente aguenta. Pode vir do jeito que for a tempestade, destrói tudo em volta, mas a casa fica firme. A igreja de Laodiceia, profetizada em Apocalipse, irmãos, tem quente, mas tem frio e tem morno. E o morno é tão grave a situação dele, que Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Pense nisso, irmãos. Essa cegueira espiritual, que não deixa as pessoas ver o óbvio que está na frente, todo dia. Olha, nós estamos vivendo os momentos finais da história do grande conflito entre o bem e o mal. Desde que iniciou essa pandemia para cá, a gente não vê ninguém falar nisso, irmãos. Ninguém fala nisso, ninguém escreve disso, e pronto, está aí essa confusão, e o povo cego, não toma providência com nada, está deixando correr frouxo, irmãos. Hoje eu vi uma notícia, uma entrevista do vice que ganhou essas eleições que teve aí recentemente, e que, se Deus quiser, ainda não acabou o ano, esse ainda pode virar, queira Deus que sim, mas esse indivíduo estava dizendo que ia obrigar quem não vacinou a vacinar, irmãos. Era questão de prioridade a questão da vacina. Irmãos, o tal dessas picadinhas, que é um experimento, ninguém fala nisso, mas eu não tenho dúvida que já matou mais gente do que a doença. Não mata da própria doença, mas é o infarto, é o aneurisma, é o derrame, é a miocardite, eu não sei mais o que, e só vai virando aquela penca de gente morrendo e levando para a sepultura de tudo quanto é idade. Nunca vi tanta gente jovem na minha vida, jovenzinho, adolescente, morrer de miocardite, igual está morrendo, desde que começou esses experimentos para cá. Mas Deus tem um plano para todo mundo, irmãos. Só vai aqueles que já cumpriram missão, irmãos. Seja salvo ou perdido. Vai, encerra, descansa. Independente se já tomou ou se já não tomou, se Deus tem propósito e você não cumpriu a missão, você não vai. Você vai estar firme até Jesus voltar. Ninguém morre fora da vontade de Deus, irmãos. Só se excluir de Deus e cometer suicídio. Mas enquanto olhar para Deus, enquanto viver a vida normal, e Deus vê que tem condição de ser salvo, você está de pé e vai receber orientação e proteção para romper todas as dificuldades. Mas a crise está aí na cara e as pessoas não percebem, irmãos. O paganismo dominando o mundo com ideologias extremamente perigosas, combatendo o cristianismo, e as pessoas não percebem que o planeta está sendo dominado pelo paganismo. E não toma providência, está quieto. Está pagando para ver o que vai acontecer. Não está acreditando. Cegueira, irmãos. Cegueira. Dentro da igreja está cheio de gente cego. E o pior tipo de cego, na minha opinião, meus amados, é aquele cego que não quer enxergar. Porque todo cego normal, ele quer enxergar. Ele sonha em enxergar. Mas o cego que não quer enxergar é muito triste, irmãos. Reflita sobre isso, irmão. Nós estamos vivendo nos momentos finais da história desse planeta. E você já fez o quê? Já tomou providência? Na hora que a crise estourar, você tem aonde ficar? Você está preparado para enfrentar a crise? Porque nós não enfrentou crise ainda não. Você está achando que foi crise, o que nós já enfrentou até agora? Está por fora. A crise de verdade, que Daniel falou no capítulo 12, verso 1, e Jesus confirmou no Novo Testamento, no sermão profético, vai ser uma crise tão grande, tão severa, que desde que existe nação no planeta Terra até aqueles dias, nunca houve igual, e jamais haverá de novo. Vai haver choro e ranger de dente, irmãos. Presta atenção.
vão sair dessa condição morna e fria, crente mequetrefe, e ser um crente de verdade, irmãos, respeitando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e tomando providência antes que seja tarde demais, irmãos, e não dê tempo de fazer mais nada depois. As virgens loucas, imprudentes, é o exemplo típico desse tipo de crente de fachada, que infelizmente, quando chegar o momento, não terá azeite para romper na escuridão que vai ficar o mundo durante essa última crise. Pense nisso, é muito sério esse assunto. Sejamos virgens prudentes, que a hora que o Senhor chegar, e aí nós já vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, muito sério. Essa é a orientação do Espírito Santo, para mim e para você. No sexto tema nós temos pronto para o seu aparecimento. Em 1 João, no capítulo 3, verso de 1 a 3, nós temos ali uma mensagem muito contundente que vem de encontro comigo e com você. Ali diz que o amor de Deus nos adotou como filhos, e é por isso mesmo que, como somos filhos de Deus, nós não somos reconhecidos pelo mundo, mas porque também essas pessoas não conheceram a Deus, o Pai, que nos adotou como filhos. E justamente por nós aceitarmos isso e não fazermos parte mais desse mundo, o resto do contexto se resume em dizer que nós em Cristo, assim, ou no Pai, nós somos purificados todos os dias, irmãos. Porque todos os dias nós aceitamos sermos separados para cumprir com a missão que Ele deu para cada um de nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 48, tem ali a parábola do servo mau e infiel, que diz: o meu senhor vai demorar a voltar, vamos aproveitar, né? E infelizmente a maioria da crentaiada está vivendo desse jeito, irmãos. Eles não acreditam. Tem a Bíblia, estuda a lição, dizimista, missionário, é isso e aquilo, mas o preparo de fato, providências de fato, para quem está vivendo no tempo do desfecho do conflito, não tem nada, irmãos. É como se ele tivesse duas dimensões dentro dele. Ele servisse a dois senhores ao mesmo tempo. Num ele está servindo a Deus, fazendo tudo anotado na caderneta direitinho, mas de cá ele está vivendo a vida do jeito que ele acha que deve ser feito. Oferta de Caim, irmãos. Deus não aceita isso. É perdição com data marcada, irmãos. A lerdeza espiritual, irmãos, a negligência, com certeza será fatal. Precisamos de tomarmos providências e vivermos de acordo com o tempo que estamos vivendo, com o cumprimento da profecia que vem à risca. E nós estamos vendo os frutos. E quando Jesus diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima porque está próxima a vossa redenção. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para finalizar, sétimo tema, prepara-te. Dois textos eu vou citar aqui da pena inspirada. E um deles, mencionado na Maranata, o Senhor vem, na página 219, que diz o seguinte: o grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão cuja a pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciaram perante nós? O Senhor está vindo. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Isso aqui me faz lembrar até de um pastor amicíssimo meu, pastor Eusélio, que hoje mora no interior de São Paulo. Ele sempre, em suas orações, em suas reflexões diárias, ele comenta isso. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Irmãos, isso aqui foi escrito no século XIX, irmãos. Foi editado em 1977. E hoje, diante do que nós estamos vivendo, como encarar isso que está aqui, irmãos? E um outro texto interessante também, em Visões do Céu, página 165, olha o que diz: o Senhor há de vir logo, e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados, e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor,
por o teu poder maravilhoso através da tua palavra de nos orientar, Senhor, e nos preparar. Temos consciência que somos muito poucos diante da multidão de perdidos desse mundo. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para que possamos, pela tua graça, alcançar o máximo de pessoas que vivem ao nosso redor e dos que não vivem ao nosso redor também, que de alguma forma nós possamos alcançá-los. E a tua mensagem calar fundo em cada um de nós, e como mortais que somos, diariamente estarmos preparados e auxiliando no preparo de outros para o encontro com o Senhor nos ares. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou mostrar aqui para vocês que até os animais que aparentemente não entendem nada que a gente fala, né, gostam de ouvir a palavra de Deus. Observe aqui. Aqui está o Asher e aqui está a Amora. Todos dois. Todo o tempo que eu estou gravando a lição está do meu lado. Imagine que coisa mais linda. Já pensou se as pessoas do mundo também dessem o mesmo valor? Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que possamos abraçar sempre com fé a nossa missão e cumprir para a honra e glória do eterno Deus. Um forte abraço a todos. O meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.